Agora, Entendi. o interessante é o seguinte, né? Você analisando o Deus da Bíblia, ele não divide a glória dele com ninguém. Não. E você tocou um assunto interessante logo no início, dizendo o seguinte, que o jeito que o Egito começou, dava para eles terem sido a terra prometida, né? Mas como Deus não divide a glória dele com ninguém, parece que Deus sempre vai escolher o que parecia não dar certo, o que não tem água, o que não tem possibilidade, o que só tinha um herdeiro para começar ali, que foi Isaac, e não algo que já era grande e poderoso como o Egito. Porque quem vai hoje entre Israel e Egito, eu não sei se já aconteceu contigo, mas várias vezes eu passei a fronteira do Egito para Israel. Você está no Egito, você está numa opressão. Ó. Quando você passa para Israel, passou ali, é impressionante, passou na fronteira, parece até que a mosca para de te pegar, um monte de mosca em cima, do nada você entra numa paz assim. E Israel hoje é um país próspero do jeito que é, depois de tantas perseguições, depois de tanta injustiça ao longo dos milênios. Como pode o Egito ter uma estrutura milenar, poderosíssima, e hoje ser nada, politicamente, belicamente, financeiramente falando, e Israel ser nada quando começou e hoje ser a potência mundial? Eu vou começar pelo primeiro ponto que você colocou aí, que eu acho que já me dá uma pista de resposta à pergunta. Se Deus começasse grande, onde é que estaria o milagre? Vamos imaginar uma luta, de um lado um lutador de sumô, aqueles gordões japoneses, né? E do outro lado um menino de 5 anos de idade, magérrimo. Se o menino fosse um outro lutador de sumô, grande, poderoso, e vencesse, você fala assim, tá, um dos dois tinha que ganhar. Isso é óbvio. Agora, se no primeiro exemplo, o menino de 5 anos dá uma surra, opa, peraí, todo mundo vai querer saber o porquê. O milagre está justamente na execução do que humanamente seria impossível, improvável, inadmissível, impensável. Então, se Deus começasse Israel como lutador de sumô, lutando contra outro lutador de sumô, onde é que está o milagre? Deus, você está querendo dizer que Deus só leva a glória quando a gente está em desvantagem. Exatamente. Ó, então grave isso aqui, gente. O meu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Na fraqueza, ele falou para Paulo. Então presta atenção. Não é porque você hoje está se sentindo mais fraco, mais fraca, não é porque hoje você acha que está por baixo que Deus não está contigo. Ele só está esperando o momento certo do milagre acontecer. Porque como a gente acabou de falar, o nome dele só é glorificado justamente quando você está em desvantagem. Qualquer coisa que você vencer na vantagem, como é que a glória foi de Deus se você tinha a vantagem de vencer? Isso é muito forte. Até eu que sou mais bobo vou falar, não, isso pode acontecer. Se você tá lá 2 times de futebol campeões, eu vou citar aleatoriamente aqui, porque eu sou ruim de futebol. Corinthians e Fluminense. Corinthians, Botafogo. Fluminense é meu time. É o seu time, Corinthians e Fluminense. O Fluminense ganhou, ganhou. Tá vendo? Se o Fluminense ganhar, tudo bem, é um time preparado contra outro preparado, é o óbvio. Agora, se o Fluminense ganhar do Manchester City, é difícil. Porque o Manchester City eu vou hoje piorar, porque o Fluminense ainda é um time de profissional. O exemplo mais correto seria, se são 11 ou 12? Você tá vendo como é que eu conheço futebol? 12 jogadores? 11. Ó, como é que eu entendo? Se 11 Rodrigos ganharem do Manchester City, aí você tem um milagre. Essa é a questão. E já que você falou isso, o pessoal pode pegar em casa, de Gênesis a Apocalipse. As grandes vitórias de Deus sempre foi do despreparado, não despreparado no sentido de nécio em relação à preparação. Em relação ao outro. Ao outro, o que estava em desvantagem. Não é, porque as virgens da parábola de Jesus foram condenadas porque não... Tanto que Gideão... por ter gente demais, Deus mandava ele tirar para que a desvantagem fosse clara. Então não é negligenciar a preparação, mas é o reconhecimento que eu não tenho o poder de tiro do outro. E não foi só nessa situação de Israel, olha, Davi contra Golias. Por que Deus deu a vitória para o menino e não para o exército de Israel? Tá certo? Quando você pega lá Daniel na Babilônia, ele e seus 3 companheiros. Você pega Daniel. Você pega o próprio Jesus de Nazaré, gente. Quando ele entra na história, eu creio que Jesus era Deus. Jesus não era um ser iluminado. Ele era o Deus de Israel. Mas ele venceu o mal não na glória dele de Deus. Ele venceu o mal num corpo de judeu
enfraquecido, porque estava de jejum, e ele venceu morrendo na cruz. Acho que Jesus é o exemplo máximo no qual eu posso ancorar todos os demais, que o meu poder, disse o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza, respondendo a Paulo. Então o que você falou para o pessoal em casa está certo, é isso mesmo. Agora, quando é que Israel começa a ganhar força como nação e onde o Egito entra nisso? Foi ali em Moisés? Tudo começou ali? Foi antes, foi depois? Várias vezes, esse é que é interessante. Eu acho que o diabo ele consegue ver, porque ele tem uma visão espiritual. Ele pode ser um anjo caído, mas ainda é um anjo. Concorda comigo? O camarada pode perder a coroa, mas ele ainda pertence à família real. Então, o diabo ele consegue ver o que nós não estamos vendo. Ele entende as manhas da família real. É o príncipe Harry, não é mais da família real, mas ele sabe tudo o que acontece lá dentro. Exatamente, ele já comeu junto com a rainha. Ele sabe se comportar na mesa real. Ele sabe se comportar. E ele não é porque ele perdeu a coroa que ele perdeu o jeito. Exatamente. Né? Enquanto a gente só está lendo lá alguma coisa lá de um jornal de Londres, ele sabe o que está por detrás daquela matéria. Exatamente ali. Isso. Então, o que acontece? O diabo ele enxerga os planos e ele nota quando Deus vai fazer alguma coisa. Agora já é o Rodrigo deduzindo como é que ele nota. Eu não sei se, por exemplo, ele percebe Deus mandando mais anjos para um lugar, ele percebe o movimento do céu, ele sabe que alguma coisa vai fazer. Ele conhece a bolsa de valores. Ele fala assim, olha, peraí, está todo mundo correndo para investir lá, é porque vai estourar uma bomba, amanhã o dólar vai subir. Ele sabe, ele não tem onisciência, mas ele percebe coisas que os meus olhos os físicos não percebem. Então ele viu que Deus tinha um plano, mesmo que ele não sabia os detalhes. E quando Deus começa a trabalhar naquele plano, ele já faz a contra-reação dele. Então, um dos planos de Deus foi destruir os filhos dele. Aí José vai para o Egito. Depois ele leva consigo Jacó e os irmãos. Eu falei assim, peraí, por que Deus está deixando esse povo tudo vir para cá? E eles começam a crescer, ficar numerosos. Peraí. Aí sobem tremendos no Egito um faraó que não conhecera José e ele quer acabar com esse povo. Ele tem ódio de Israel. E ele usa o poder que ele tem na mão, que é o Egito, que era a superpotência da época. Não tinha para onde o pessoal sair. O Egito era o celeiro de Canaã. Por isso que o povo sempre se refugiava no Egito. Porque enquanto Canaã, toda a região é desértica. Tanto o norte da África, quanto a parte sudoeste e sudeste ali da Ásia, que é Israel. Pode olhar, os países que estão ali são países que enfrentam grandes paisagens de deserto. A Arábia Saudita é muito deserto. Os Emirados Árabes são desertos. Iraque, a Península do Sinai, tudo desértico. Só que o Egito tinha uma vantagem sobre esses outros porque ele não dependia de chuva. Ele dependia apenas da cheia do Rio Nilo. E o Rio Nilo tinha muita cheia porque quando dava neve lá no Nilo Branco, que é onde ele nasce, nas montanhas ali, acho que Kilimanjaro, aquela região, muita neve derrete, o nível do rio sobe, você não tem chuva caindo de cima, mas tem água. Então, os outros países passavam seca, o Egito não, porque o Jordão era pequeno perto do Nilo. Então todo mundo se refugiava lá, era comum, por isso que Abraão foi para lá, depois vai Jacó. E ele pegou esse poderio agora para pressionar o povo. Aí Deus traz Moisés. Moisés tira o povo de Israel do Egito para levá-lo para a terra prometida. E aí Israel só vai reencontrar de novo com o Egito quando você já está na época da monarquia de Israel. Dos reis. Onde agora Israel já é um... Peraí, agora vamos conversar de igual para igual. Mas antes disso, você nota que Abraão já tinha prestígio. Tanto é que ele falou com o faraó, igual eu estou falando com vocês aqui. Eu não sei se você vai chegar em Brasília, se... Vai ser recebido por um presidente. Por um presidente.